Prezados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, um domingo muito especial para a nossa meditação, para a nossa reflexão, o domingo da Sagrada Família. Hoje a nossa reflexão sobre a família é importante para aqueles que já são casados e também demasiado importante para aqueles que estão na preparação para o casamento. E alguns conselhos práticos que a igreja hoje traz para nós, para a nossa convivência familiar, enquanto pai, mãe, esposo, esposa, filho, filha. Virtudes que são importantes também para o nosso convívio social. Alguns princípios que, de certa maneira, não podemos abrir mão. O objetivo, a finalidade da nossa vida. Fomos criados, feitos à imagem e semelhança de Deus, no plano maravilhoso da providência de Deus, concluindo a maravilha da obra da criação, Deus criou o homem e a mulher, a imagem e semelhança de Deus. E deu ao homem e à mulher o direito de se unirem e formarem uma família. Deu ao casal o direito de participar do poder criador de Deus, segundo as suas leis, segundo as suas regras. E passado o tempo, avançando a história, com a vinda de nosso Senhor a esse mundo, aquilo que era um contrato natural foi elevado por nosso Senhor à dignidade ainda maior, a dignidade de sacramento, tornando um dos 7 sinais sagrados da igreja, o sacramento do matrimônio. Mas assim como na obra da criação, Deus uniu Adão e Eva, assim como Jesus instituiu, elevou esse contrato natural à dignidade de sacramento, com um objetivo, com uma finalidade, para que o homem, unido à sua mulher, se ajudassem mutuamente para com seus filhos um dia chegarem ao céu. O fim para o qual nós fomos criados, conhecer, amar e servir a Deus neste mundo e depois sermos felizes para sempre no céu. Aqueles que já formaram a sua família, já receberam o sacramento do matrimônio, precisam fazer essa reflexão. Eu tenho a minha família, eu olho para a minha família como um caminho, como um meio de chegar ao céu. Eu tenho esse compromisso de levar a minha família toda para o céu. O objetivo principal da minha vida é um dia com a minha família gozar da felicidade no céu. Para aqueles que estão na preparação para o matrimônio, os jovens, os que já estão namorando, já noivaram, ou aqueles que estão pensando em iniciar esse processo de preparação, iniciar o namoro, façam essa reflexão. Com qual objetivo, com qual finalidade você quer se casar? Quais são os critérios que você vai utilizar para escolher a pessoa que vai fazer parte de toda a sua vida? Diante de Deus que você vai fazer um juramento para assumir essa pessoa ao seu lado? E o critério que você vai utilizar é para escolher alguém que vai te ajudar e ajudar a sua família, os seus filhos a chegar ao céu? Ou são outros critérios? Se o objetivo primeiro e principal não for esse, a sua escolha pelo matrimônio está errada.
Se o objetivo, se a finalidade para a qual você quer direcionar-se para o sacramento do matrimônio não for para cumprir bem a sua missão, de buscar a sua santificação, a ajuda de alguém para a sua santificação e buscar a santificação dos seus filhos, a escolha está errada. Nós fomos criados por Deus para um dia gozarmos da felicidade no céu. Por isso o apóstolo São Paulo, hoje na carta aos Colossenses, no capítulo 3, inspirado pelo Espírito Santo, nos diz que a palavra de Deus habite em vós. Ou seja, que a palavra de Deus seja a regra para a nossa vida. Às vezes é comum as pessoas que vêm desabafar e conversar conosco, e nem sempre todos os membros da família têm o mesmo compromisso de fé, infelizmente, muitas vezes acontece, às vezes fruto também de uma escolha errada no tempo do namoro. Mas muitas vezes ouvimos esse desabafo. Uma das partes da família, às vezes ou o pai ou a mãe, transmitindo aos seus familiares os princípios cristãos. E às vezes essa outra parte que não confessa a mesma fé ou não tem a prática da religião, ousa dizer: mas na minha casa mando eu, a igreja não tem que opinar como eu vou viver com a minha família. Completamente errado. Somos criaturas de Deus. E enquanto batizados somos filhos de Deus. E quem vai traçar para nós os princípios para a nossa vida é o próprio Jesus. Mas Jesus deixou para nós um caminho reto, sem nenhuma dúvida. Jesus instituiu a igreja para ser a sua presença, para ser a sua palavra viva, para dizer para nós o que nós devemos fazer e como nós devemos trilhar o caminho. Esse Jesus que pela igreja vem dizer a cada um de nós: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quem vos ouve, a mim ouve, quem vos despreza, é a mim que despreza. E por isso quem vai traçar os princípios é nosso Senhor, e quem vai dizer a nós é a igreja. E a igreja vai dizer quais são os princípios que devem reger a minha família, a minha casa. Como eu devo me portar na minha casa, na minha família. A minha condição de pai, mãe, filho, filha, esposo e esposa. Seguindo os princípios cristãos, os princípios morais do cristianismo. Aqueles que se uniram pelo sacramento do matrimônio e fizeram um juramento a Deus. Poucas ocasiões na vida nós juramos. Não podemos jurar por coisas banais e muito menos por mentiras. Porque jurar é tomar a Deus por testemunha de que nós estamos dizendo a verdade. E com a consciência desse Deus que conhece aquilo que é de mais escondido em nós, o segredo dos nossos corações. Mas um dos momentos em que nós somos obrigados a jurar é quando o casal vai diante do altar, diante de Deus, assumir o seu compromisso, dizer o seu sim. É um juramento que é feito a Deus nosso Senhor, assumindo, naquele momento, formando uma nova família, um homem e uma mulher que se unem para formar uma família, com as bênçãos de Deus, para que com seus filhos cheguem um dia na glória do céu. Por isso a igreja vai dizer como a família deve se portar. A igreja vai instruir os pais como devem educar os seus filhos nos princípios cristãos, morais. São Paulo enumera para nós algumas virtudes importantes para a vida familiar. A virtude da humildade, a virtude da modéstia, da paciência, do perdão. Acima de tudo, a caridade. E mais do que todos nós sabemos disso, mais do que pelas palavras, mais do que pegar um catecismo que é importante ler, instruir, ensinar aos seus filhos, pelos exemplos. O pai e a mãe que exige do seu filho a humildade, que dê o exemplo da humildade. Que exige, cobra, educa o seu filho na paciência, que dê o exemplo da paciência. Que vai ensinar o seu filho, a sua filha a perdoar o seu irmão, a sua irmã, que dê o exemplo do perdão na convivência familiar. Que vai instruir e educar o seu filho na modéstia, no pudor, na pureza, que dê o exemplo. Pelas palavras, pela cobrança, mas sobretudo pelos exemplos. O nosso ambiente familiar, o ambiente da nossa casa precisa ser um ambiente puro, um ambiente casto, um ambiente que favoreça
para que todos vivam a pureza, condição essencial para nós vermos um dia Deus no céu. Como disse o nosso Senhor, bem-aventurados os puros de coração, porque esses que verão a Deus. E como nós estamos naquilo que compete a cada um de nós dentro da nossa casa, favorecendo para que o ambiente da nossa casa seja um ambiente puro, um ambiente casto. Não, já repeti nas missas que celebrei durante o dia, hoje, e que é importante nós lembrarmos, muitas vezes as festividades, as festas familiares, às vezes festas de criança, músicas inconvenientes, de adolescentes então, músicas inconvenientes. Se for uma festa às vezes de 15 anos, muitas vezes é algo desastroso. E como que vai ensinar ao seu filho, a sua filha, a guardar a pureza, a castidade, se dentro da própria casa é proporcionado essa ocasião de pecado? Pai e mãe que cobram dos seus filhos que sejam cuidadosos na utilização da TV, das redes sociais, da internet. E quantas famílias destruídas. Aqueles pais que vão se atolando cada vez mais pela internet, na infidelidade, na impureza, na pornografia. O quanto é importante, prezados irmãos, nós refletirmos na palavra de Deus, que a palavra de Deus habite em vós. Aquilo que nós não conseguimos com as palavras e com os exemplos, devemos dobrar os nossos joelhos diante do Senhor. Mas naquilo que depende de nós, nós não sermos coniventes com os nossos erros. Todo erro merece uma punição proporcional ao erro, à idade da criança, mas todo erro tem que ser punido. O pai e a mãe nunca podem ser coniventes com os erros dos seus filhos. Às vezes, já maiores, vão até perder o controle da situação, mas não sejam coniventes com o erro dos seus filhos e filhas. Estejam sempre próximos, não se cansem de aconselhar, de instruir, de acompanhar os seus filhos e filhas, sobretudo na adolescência e na juventude. Deem a formação desde a infância, obviamente, mas na fase tão crítica da juventude. Erradamente, muitas vezes os pais se acomodam, preferem que os filhos estejam dentro de casa e são coniventes com um namoro impuro e inconveniente dentro da sua própria casa. Permite que o filho durma com a sua namorada na sua casa, ou a filha com seu namorado. E muitas vezes com a desculpa de que é melhor estar próximo de casa, dentro de casa, do que estar na rua, não saber por onde anda. Errado. Procure acompanhar bem de perto, instruir, educar os seus filhos. E os jovens, sejam respeitosos e obedientes com seus pais. Muitos que muitas vezes dizem querer viver uma vida santa, um namoro casto, mas não querem regras, não querem obedecer, não querem aceitar as regras que os pais impõem, a hora que precisa chegar em casa. Muitas vezes querem se rebelar contra os pais, não aceitando os limites, não aceitando a vigilância, querendo uma liberdade e se expondo numa ocasião de pecado, e depois querendo suplicar a Deus que guarde a pureza, a castidade, mas se expondo constantemente em ocasião de pecado, sempre sozinhos, sempre às escondidas, sempre longe do olhar das pessoas. É preciso nós dobrarmos os nossos joelhos, nos colocarmos em oração e suplicarmos a Deus nosso Senhor as graças, as bênçãos para as nossas famílias. Não importa que seja em tempos modernos, no século 21, mas todos nós, em todo momento, em cada época da vida, em cada época da história, nós precisamos viver os princípios morais do cristianismo, precisamos guardar a pureza em nossos corações, precisamos viver a santidade em família, porque nós precisamos alcançar o céu.
é a razão de ser da nossa vida, é a razão de ser da nossa esperança. A dificuldade cada vez maior na obediência. Olhemos o Evangelho de hoje, só para nós completarmos a nossa reflexão. Um momento maravilhoso do Evangelho, já uma passagem bastante conhecida, é o quinto mistério gozoso, a perda e o encontro do menino Jesus no templo. Nossa Senhora e São José vão procurar incessantemente a Jesus por 3 dias. Não foi uma falha da parte deles, foi o plano da providência de Deus. Mas Nossa Senhora, na sua condição de mãe, tinha obrigação de buscar o seu filho. E tinha obrigação de buscar o Senhor. Encontrando Jesus, Nossa Senhora, na sua condição de mãe, de maneira respeitosa, mas repreendeu o seu filho Jesus. Filho, por que procedeste assim conosco? Eis que teu pai e eu te procurávamos cheios de aflição. E Jesus não se rebelou contra Nossa Senhora. Mas quem é a senhora? Eu sou o filho de Deus, eu sei muito bem aquilo que eu faço. Não. Jesus era o filho de Deus, é o filho de Deus, mas filho de Nossa Senhora. E devia a Nossa Senhora também obediência, porque o Pai do céu entregou Jesus, confiou Jesus a Nossa Senhora. Jesus crescia em idade, sabedoria e graça, aos olhos de Deus, aos olhos de Nossa Senhora, aos olhos de São José, e devia obediência a Nossa Senhora e ao seu pai adotivo São José. Eis que teu pai e eu te procurávamos cheios de aflição, por que procedeste assim conosco? E os filhos devem olhar esse exemplo do Evangelho e serem dóceis aos seus pais. Quando seus pais questionarem, perguntarem por onde andavam, o que estavam fazendo, por que procedem assim, por que se rebelarem? Por que não repetirem o gesto de Nosso Senhor, que humildemente São Lucas deixou claro isso para nós no Evangelho? Jesus manifestou que ali era a vontade do Pai, estava no templo ensinando, instruindo aos doutores. Mas São Lucas disse no Evangelho, Jesus imediatamente voltou com seus pais para Nazaré e era-lhes submisso, era-lhes obediente. Imediatamente Jesus interrompeu aquela conversa, aquela discussão com os doutores da lei, porque era sua mãe que o chamava, era o seu pai adotivo São José. E voltou com eles e foi obediente, era-lhes submisso. Quantos exemplos do próprio Cristo para a nossa vida, quantos exemplos de modo especial para os filhos na obediência. Quando a nossa vida é transparente, a nossa vida familiar é transparente, a confiança aumenta. Não deixarmos sombras, não deixarmos dúvidas da nossa idoneidade, da nossa fidelidade. Não deixarmos dúvidas sobre as nossas atividades. Satisfação sim uns aos outros, o esposo à esposa e vice-versa, os filhos aos seus pais, por onde andou, por onde estava, por que atrasou, ou dizer antes ainda de sair de casa. Se nós precisamos caminhar no temor de Deus, o Deus que conhece os nossos corações, se há algum lugar que nós vamos estar em que as pessoas da nossa casa não podem saber, nossos pais não podem saber, ou o marido e a esposa não podem saber, será que é um local que nós deveríamos estar? Será que é um local onde nós deveríamos ir? Será que nesse local vamos encontrar o Senhor? E deve ser sempre o objetivo da nossa vida, buscar a Deus em todas as nossas ações, tudo o que fizerdes por palavras ou por obras, seja tudo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, dando glória a Deus Pai. Eu gostaria de concluir com a oração da coleta da Santa Missa de hoje e a oração do gradual. 2 orações para nós concluirmos a nossa reflexão. Primeiro, o gradual da Santa Missa, em que nos diz: uma só coisa pedi ao Senhor, e essa procurarei, habitar na casa do Senhor todos os dias de minha vida. Guardem esse pensamento para meditarem durante a semana. Uma só coisa pedi ao Senhor, e essa procurarei, habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Aqui fazer a vontade de Deus, para um dia gozarmos da felicidade no céu.
E terminando com a oração da coleta da Santa Missa de hoje, que nos diz: Ó Senhor Jesus Cristo, por vossa submissão a Maria e José, consagrastes a vida doméstica com a prática de virtudes inefáveis. Fazei que com os auxílios de ambos sejamos instruídos com os exemplos de vossa Santa Família e consigamos alcançar a sua eterna companhia no céu. Vós que, sendo Deus, viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Jesus, Maria e José, salvai as nossas famílias. Fiquemos todos de pé para juntos renovarmos a nossa profissão de fé.